Jesus Cristo no Antigo Testamento. Cristo no Antigo Testamento. Ô Lucas 3.000, você sabia que a palavra Jesus Cristo não existe a palavra Jesus Cristo no Velho Testamento? Não existe. Mas, embora Jesus Cristo, a palavra específica não aparece no Velho Testamento, ele todinho, remete a Cristo, fala de Cristo. E é sobre isso que nós estamos aprendendo aqui, O versículo tema está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Esse versículo, que é o versículo tema, fala de um homem general poderosão, vencedor de muitas batalhas, que ficou leproso. A lepra é uma doença que vai consumindo a carne humana. É como se fosse a sarna, só que bem pior, Nos dias de hoje a lepra se chama hanseníase. Se tratada, se diagnosticada cedo, ela tratada, hoje tem cura, mas no passado não havia cura. E a pessoa que tinha lepra era considerada uma pessoa imunda, E espiritualmente, uma pessoa que está em pecado também é considerado imundo. Então, esse versículo aqui fala de uma pessoa com lepra, de uma pessoa imunda. A lepra era uma doença incurável que representava pecado. A lepra, a impureza, a sujeira, aquela coisa que ia comendo lentamente a pessoa, representa o pecado. E o Rio Jordão aqui representa Jesus, Por que representa Jesus? O Naamã não queria entrar no rio, achando que o rio era sujo, o rio não era digno. Tinha outros rios com águas mais limpas, mais cristalinas, em Havana e Farpar, em outros lugares, Jesus, quando veio, as pessoas olhavam para ele, não via beleza, achava ele um homem indigno, desprezaram ele, Então aquele rio era uma figura de Jesus. Embora não estava escrito ali Jesus no rio, aquele rio representava Jesus. Ele foi desprezado pelo Naamã, que estava doente e precisava da cura, certo? Assim como desprezaram Jesus, que é o Salvador da humanidade. Ele foi e mergulhou no rio. Quando mergulhou, saiu de lá purificado. A sua pele ficou limpa, como a de um bebê, de uma criança recém-nascido. A pele de um adulto é uma pele já maltratada, sofrida, desgastada, com cicatrizes, queimaduras. Por mais que você cuide da tua pele, a pele de uma criança não tem comparação. Pode pôr uma mulher aí, um homem, pôr dentro do leite da cabra lá na banheira, não pegar sol, fazer o que for, esfoliar, passar creme, não tem jeito, não vai ficar igual a pele de uma criança nunca. Pele de criança é incomparável. E a pele daquele homem podre, leproso, com pus, com carne viva, ferida, fedendo, a pessoa que tinha lepra ou que tem lepra fede. Você entende? Fede. Ele entrou no rio, naquela situação terrível, e saiu de lá purificado, limpo, cheiroso, bonito, novo em folha. Entende? E é isso que Jesus faz aos homens e às mulheres nos dias de hoje. Quem entrega a vida para Jesus, quem nasce da água do Espírito, ele fica novo, não importa a idade,
Por quê? Porque ele se liberta da lepra espiritual, se liberta do pecado, se liberta do salário do pecado. A lepra trazia a morte lentamente, o pecado traz a morte lentamente, começa espiritualmente, começa afetando psicologicamente o corpo, a família, o relacionamento, o trabalho, vai afetando tudo. O pecado ele vai gerando um efeito dominó de destruição na vida da pessoa que está em pecado. E ela não percebe, porque é uma coisa lenta. Mas quando se encontra com Jesus, como Naamã encontrou com a palavra de Deus, a palavra profética de Deus na água do Rio Jordão, né? Tem gente que critica orar pela água. Ué, se orar pela água não fosse bíblico, para que Naamã entrou na água? Deus não usou aquela água? Não foi o poder de Deus na água do Rio Jordão que curou Naamã? Por que hoje Deus não pode fazer isso? Tudo é possível que crê. Quem não crê não vem dizer para nós o que a gente tem que crer ou o que não crê. Nós cremos e Deus vai fazer o milagre. Deus faz o milagre porque nós cremos, não é? Então, esse versículo tema, ele cai muito bem para representar Jesus, porque o que é que Jesus faz na nossa vida? Esse efeito de purificação, de limpeza espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a gente fica muito feliz por tudo isso que Deus tem feito. Vamos só ler uns versículos aqui para não ficar na inspiração apenas do mensageiro, né? Aleluia. Vamos ler aqui, ó. Para ilustrar isto que o mensageiro falou, né? Aleluia. Vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 1. João 1. Bonito, né? Essa palavra de Deus é muito bonita. João 1, 29 ao 36. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, ó, o próprio profeta João Batista falou isso, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante, é mais poderoso do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Biologicamente, João Batista era mais velho que Jesus. Biologicamente, ele tinha meses, quase ano, mais velho que Jesus. Ele era primo de Jesus, né? E ele declara que antes de eu nascer, ele já existia. Ou seja, Jesus já existe desde sempre. Desde sempre, antes da existência do planeta, dos vegetais, os animais, as aves, mamíferos, répteis, anfíbios. Antes de tudo que existe aqui, Jesus já existia, né? Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito de Deus descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai fazer o Espírito descer e parar sobre um homem. Não é você vai ver. E esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso. E por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Amém? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Todos nós aqui somos a criação que Deus nos fez tornar. Deus nos tornou filhos dele por meio de Jesus Cristo. Então não tem como ser filho de Deus rejeitando Jesus. Não tem como entrar no reino de Deus
negando a Cristo. Por quê? Porque Jesus é o motivo de sermos abençoados por Deus. Paz do Senhor, irmã Edith. A paz do Senhor, irmão mensageiro José Martins. Aleluia. Irmã Luzilene Silva. Oi, irmã Ediné. A paz do Senhor. Glória a Deus. E assim, né, ficou mais um dia aqui a gente falando sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Tá bom?